Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Eu preguei há poucos anos atrás essa mensagem num culto de terça-feira, e agora eu estou pregando na ceia para toda a DEVEC do Brasil. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 37, palavras de Davi para Saul, para o rei Saul. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Bem, eu quero trazer uma palavra para você sobre vencendo desafios incríveis. Ou poderia ser vencendo desafios dificílimos. Na verdade, esses desafios que Davi teve que enfrentar, o leão, o urso e o gigante, eles são figuras para nós em relação aos leões, ursos e gigantes desse tempo que eu e você temos que enfrentar e que somos desafiados no nosso dia a dia. Nós vamos ver o que é que eles representam, né? O que é que representa o leão, o urso e o gigante. Que desafios são esses? E você vai ver a similitude com os desafios que eu e você enfrentamos aqui na vida. Então vamos lá, o que é que representa o leão? Que desafio é esse? O leão, vocês sabem, é o rei dos animais, é um animal, né, que a presença dele, né, a sua presença causa respeito, né, é imponente, ele pode pesar 300 quilos, a sua queixada é poderosíssima, tem uma força para quebrar pescoço, não é, de presas. O rugido de um leão no seu território, ele está avisando para todo mundo: não entra aqui não, porque se entrar o couro vai comer. Não entra aqui não, porque aqui não tem moleza. Ele tem um apetite voraz e devorador. E ele, quando enfrenta algo maior do que ele, enfrenta em equipe. Sabe? Ele não tem medo dos outros animais. Isso aqui são características desse animal leão. Mas o que isso representa a nível de desafio? Ele também possui, não é, um apetite voraz, não é? O apetite dele é voraz e devorador, o apetite do leão. Então eu começo aqui. O que é que representa isso? Os instintos mais veementes da natureza humana, chamada carne, que está ligado a poder, sexo e dinheiro. A natureza humana, isso é um grande desafio. Sabe por quê? Porque você não pode descartar. Enquanto você viver, você vai ser desafiado pela sua natureza. Não tem como você descartar. Só que tem mais alguma coisa. A natureza é fraca. Só que tem mais alguma coisa. É que esse desafio traz prazeres momentâneos. Só que tem mais uma coisa. Por causa desse desafio, tem gente no cemitério, no hospital e na cadeia. Porque eles não são brincadeiras. Os desafios veementes da natureza humana chamada carne. É um desafio, irmão. É um desafio meu e teu a cada dia, não tem jeito. Enquanto você viver, seja crentão, seja menos crente, seja cheio de fogo ou sem fogo, você tem que enfrentar esse desafio. Agora, a imponência do leão, não é? A majestade, a força que ele tem, representa a soberba e o orgulho. É um desafio, sabe? Quando você começa a crescer, as coisas começam a dar certo, a pessoa começa a se sentir superior, tapinha nas costas, elogio, a soberba é uma desgraça. Das 6 coisas que aborrecem ao Senhor, a primeira, está lá em Provérbios 6, a partir do versículo 16, olhos altivos, soberba. Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda.
Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz que Deus resiste ao soberbo, enfrenta, se opõe ao soberbo, porém dá graça aos humildes. E não é à toa que Davi, no Salmo 19, versículo 13, diz: Senhor, guarda-me da soberba, então serei sincero e ficarei livre de grande transgressão. A soberba é isso, é a autossuficiência humana, é a deidade humana, é descartar Deus. Você é o cara, você é que resolve, você é que é o bom, não precisa de Deus. É um grande desafio. Quando coisas começam a dar certo, quando você começa a se destacar no meio da família, no meio da igreja. Agora tem outro episódio interessante do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 16, a partir do versículo 16, ele chega com Silas a Filipos e começa a pregar, e uma mulher que tinha espírito de adivinhação por alguns dias vem atrás de Paulo dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são filhos do Deus Altíssimo. Agora é interessante, ela vinha dizendo isso há alguns dias, e diz a Bíblia que Paulo ficou perturbado pelo elogio. Paulo ficou perturbado e repreende aquele espírito de adivinhação que estava na mulher. E aí, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fico vendo hoje os famosinhos gospel das redes sociais, os youtubers evangélicos, pastores, evangelistas, cantores, famosos. Eles ficam preocupados, sabe com o quê? Com crítica, não é com elogio. Ficam preocupados com a crítica. Paulo não se preocupava com crítica, não. Paulo se preocupava com elogio, porque sabia o que é que podia produzir. E hoje estão preocupados com a crítica. Estou sendo muito criticado, como é que está meu ibope? Não posso falar certas coisas, porque se eu entrar nisso, o pessoal vai se levantar contra mim. Ah, que vergonha! Nós temos que estar preocupados com bajulação e com elogio, que pode levar você à soberba. Então é um grande desafio. Por que o leão é um grande desafio? Porque além dele ser poderoso, ele ataca em equipe. Então significa que esse desafio tem potencial para nos destruir, nos derrotar. E o poder de destruição do leão me mostra que ele representa os desafios mais cruéis e terríveis que temos que passar. É representado pelo leão. E o urso? O urso é aquele animal que pode pesar até 750 quilos. Ele é esperto e ágil. Uma patada de um urso pode esmagar a cabeça de um homem ou de um animal. E você já ouviu falar em abraço de urso, né? As garras do urso, porque quando ele prende uma presa, não tem como sair. O que é que representa o urso como desafio? Primeiro, situações que nos envolvem e que nós não temos pela nossa própria natureza, pela nossa própria capacidade de nos desvencilhar. O urso representa esse desafio. Coisas que nos envolvem que você, pela sua capacidade, não tem como sair. O urso também representa a competitividade. Ele é ágil, ele é sagaz, ele é rápido. A competitividade da vida é o desafio. Tem gente mais ágil do que eu e você, mais esperta, está na nossa frente. Representa esse desafio. Também o urso, não é? Uma patada de urso pode esmagar a cabeça de um homem ou de um animal, significa os duros golpes da vida. Traição, injustiça, perdas, ingratidão, desafios para serem superados, de onde você não espera, de quem você não espera. O urso representa esses desafios. E o gigante? Quase 3 metros de altura. Só a ponta da lança do miserável pesava 7,5 kg. A couraça dele 70 quilos. Nunca perdeu uma batalha. O que o gigante representa? Os maiores desafios que podemos enfrentar na vida. Ele representa os maiores e os mais poderosos desafios que temos que enfrentar na vida. Ele representa
aquilo que é mais preparado do que nós. Quando Davi diz para o rei Saul que queria enfrentar Golias, sabe o que o rei diz para ele? Você ainda é moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Saul está dizendo para Davi, você nunca enfrentou um soldado. Você nunca enfrentou um desafio de um soldado. Ele está acostumado a fazer isso. Ele é mais bem preparado que você. Existem desafios, não é? Que o outro lado está muito mais preparado que nós. E a história não é saber que você tem esses desafios, porque todos nós temos que enfrentar os leões, os ursos e os gigantes. A questão é como vencê-los. Então vamos para a receita de Davi. Como Davi vence o leão, o urso e o gigante? Como é que ele vence? É uma lição para nós vencermos os desafios que representam isso. Então aqui está o segredo de Davi para vencer o leão, o urso e o gigante. Número 1, eu tenho falado muito isso aqui com vocês, coragem. Se Davi não tivesse coragem, meu irmão, ele corria do leão, corria do urso e corria de Golias. A coragem é a resistência ao medo, o domínio do medo. A coragem, ela produz uma energia psíquica e emocional para que você use todo o seu potencial contra os desafios que aparecem para você. Davi era um homem de coragem, produzia nele uma energia psíquica e emocional para usar todo o seu potencial contra esses desafios. Não é à toa que Provérbios 24:10 diz que se mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você se entregar ao medo, ao pavor do desafio, você não vai ter energia para combatê-lo. Número 2, como é que se vence desafios? Davi venceu com habilidades que ele possuía. Todo mundo aqui tem aptidões. Todo mundo aqui tem talentos. Agora, o que você precisa entender da habilidade é que a habilidade necessita conhecimento, treinamento e prática. O problema é que as pessoas querem usar as suas habilidades na hora do desafio, não se preparam para ele. E aí, na hora que o bicho pega, eu vou tentar. Sejam elas habilidades espirituais, emocionais ou da vida, habilidades pessoais que você tenha. Não foi a primeira vez que Davi rodou uma funda. Não, ele já tinha rodado aquela funda muitas vezes, ele tinha treinado muitas vezes como é que se rodava e soltava uma pedra. Não foi a primeira vez que Davi enfiou um facão ou uma faca no bucho de um animal. Habilidade. Você pode ter uma habilidade, mas você precisa conhecer para desenvolver essa habilidade. Você precisa treinar. Você precisa treinar. Você precisa praticar para desenvolver a sua habilidade para vencer desafios. Terceiro, Davi usou estratégia. Estratégia se faz com conhecimento, inteligência, sabedoria, percepção e sensibilidade. É que se montam as estratégias. Estratégia não se monta com emoção nem com aqui e agora. Você quer ver como é que ele usa de estratégias? Em 1 Samuel 17:35, diz que Davi agiu depois que o leão passou. Já com Golias, no versículo 48, diz que Davi se apressa, isso é, ele age na frente de Golias. Uma estratégia para o leão e o urso e outra estratégia para Golias. A estratégia não é a mesma. Por quê? Porque o leão vinha com a ovelha na boca. Então, estrategicamente, ele tem que deixar o animal passar e atacar por trás, em área vulnerável. O que vai acontecer com o instinto animal? Quando ele é atacado, ele vai soltar a ovelha e vai dirigir o seu ataque. E aí, Davi pega o leão pela barba e crava. Crava no coração do animal. Agora, ele usa essa estratégia. Já com Golias, não adianta pegar uma faca, porque a proximidade é destruição.
Com Golias tem que ser à distância. Com leão tem que ser próximo. E com um leão não adianta rodar funda. Se rodasse funda, a pedra na testa do leão. Ia fazer uma cosquinha. Certo? Então, a estratégia é diferente. Você tem que entender que existem estratégias diferentes. Você tem que entender isso. Você está usando uma mesma estratégia para tudo e não adianta. Existem estratégias para a vida material, existem estratégias para a vida emocional e existem estratégias para a vida espiritual. Você quer usar uma mesma estratégia para tudo da sua vida, não vai dar certo. Não adianta você, essa menina, essa minha filha, eu estou falando em tese, viu? Mas quando eu falo em tese, eu já sei que eu estou falando para alguém. Essa minha filha está namoradeira terrível, eu vou orar, vou repreender, não sei o que está acontecendo. Não. A tua estratégia está errada. Ela está precisando de um abraço. Como você é pai, não abraça a sua filha, ela vai ter abraço de outros homens, pela ausência do seu abraço. Não precisa você nem orar. Era só você abraçar. Vem cá, minha filha, sabe que teu pai te ama. É só você abraçar seu filho. Nós estamos usando estratégias erradas. Eu me lembro que quando eu era jovem, um dia desse, lá na Honório Bicalho, entrou uma mulher gritando, sabe, esvoaçando, assim, gritando, falando coisas desconectadas, e tinha lá um irmão que era um expert em expulsar demônio. Sabe? E ele tinha uma mania de expulsar demônio, que eu nunca concordei com aquilo, sabe? Porque ele gostava de pegar no cabelo das mulheres. Quando era uma mulher, ele pegava no cabelo. O demônio ia embora, a mulher ficava 3 dias com dor de cabeça. Ele gostava de pegar no cabelo. E essa mulher tinha um cabelo grande, eu nunca me esqueci da cena. A mulher entrou gritando, falando coisa desconectada. Ele foi em cima da mulher, pegou a mulher com o cabelo assim, disse assim: eu vou te repreender, diabo. Meu irmão, ele tomou-lhe uma bolachada no meio da cara, mas tomou-lhe um tapa com tanta força que ele desabou no chão. E a mulher saiu correndo. Não era demônio, ela estava sob surto psicótico. Ela estava debaixo. E os crentes gostam de dar para doenças mentais e doenças emocionais graves é o diabo, não é não. Não é diabo não, é ser humano, deficiência. O diabo pode operar nisso. O caso daquela mulher era um surto psicótico. E ele estava usando a estratégia de demônio. Não é demônio. E de vez em quando a gente quer usar a estratégia emocional para diabo. Ou quer usar uma estratégia material para coisas espirituais. Tem que usar a estratégia certa. Para o leão, é uma estratégia. Para Golias, é outra estratégia. Em quinto lugar, como é que Davi vence os desafios do leão, do urso e do gigante? Davi venceu sendo Davi. Você não precisa ser ninguém. É você, com seus talentos e com seus defeitos, que você vai vencer os desafios. Aprenda. Saul quis dar a roupa de gala de guerra do rei. Mas muitas vezes o melhor dos outros nos atrapalha. Você sabe qual é a nossa ideia? Porque o jeito que o outro é e o que o outro usa venceu, eu vou ser do jeito que ele é e usar o que ele usar. E vai quebrar a cara. Você tem que entender, irmão. Você já parou para pensar? A Bíblia diz que Saul excedia do ombro para cima a todos em Israel. Significa que Saul era um cara alto, de 1,80 m a 1,90 m. E a Bíblia diz que Davi era de gentil aspecto, era um cara mais baixo, 1,60 m, 1,65 m. Você já viu roupa de um cara de 1,90 m num cara de 1,65 m? O capacete batia na boca. Você já viu? Imagina a couraça, na hora de botar a mão e para pegar a espada. A palavra de Davi é para nós. Eu nunca usei isso e eu não posso andar. Querido, não queira usar uma coisa que você não domina e não tem habilidade, porque outro usou e foi vitória para o outro, mas para você pode ser derrota. Deus vai te ajudar a vencer os desafios com os teus talentos e com os teus defeitos e com tuas limitações. Você vai vencer com o que você é e não com o que o outro é e que o outro usa. Uma outra coisa muito importante nessa questão de você vencer, não é? Os desafios.
é que ele possuía uma visão correta da vida. Esse aqui é um outro problema. Ele possuía uma visão correta da vida. Ele tinha a visão de que era possível ele vencer o leão, o urso e o gigante. Porque se ele não tem essa visão, ele não enfrentava e não vencia. Ele tinha uma visão de que havia algo maior com ele do que com esses desafios. Outra coisa interessante para você saber, meu amado, é que na Bíblia, Davi nunca chamou Golias de gigante. Você pode estar impressionado com os subtítulos da Bíblia para demonstrar quem era o cara. Mas Davi nunca chamou Golias de gigante. 2 vezes chamou ele de incircunciso e 5 vezes de filisteu. Davi nunca superdimensionou o desafio, por maior que fosse. Porque, na verdade, quem era gigante era ele. Ah, você não ouviu. Ei, não é o desafio que é o gigante é você. Por isso que Davi nunca chamou Golias de gigante. Nunca chamou. Se você pegar a Bíblia, no versículo 24, o exército de Israel diz que quando via Golias, fugia. Versículo 26, chega a Davi e diz assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Olha a visão correta que ele tinha. O que ele está dizendo? Esse cara aí não tem pacto com Deus. Esse cara aí não tem aliança com Deus. Eu tenho pacto com Deus, eu tenho aliança com Deus, então o que está comigo é maior. Ele tem um discernimento. Você lembra quando foram mandados 12 espias, que 10 vieram com relatório sobre a terra que Deus prometeu? Olha, na verdade, a terra mana leite e mel, a terra é muito boa, porém, contudo, todavia, entretanto, lá tem gigantes. Não dá para nós, não. Aí vem Josué e Calebe, com uma visão correta, dizendo assim: não temais o povo dessa terra. Sedes obedientes ao vosso Deus. Retirou-se deles o seu amparo. São eles o nosso pão. Enquanto uns estavam vendo o desafio como gigante, Josué e Calebe estavam vendo como pão. Como é que você vê? É pão ou gigante? Meu irmão, eles estavam vendo também a mesma coisa, igual Davi, o exército. O exército, olha, esse cara é grande, ele é poderoso, ninguém vê esse Davi, quem é esse incircunciso? Agora os espias, olha, lá está cheio de gigante, são mais fortes do que nós, éramos como gafanhotos aos nossos olhos, éramos como gafanhotos aos olhos deles. Olha, nós olhando para eles não somos nada, eles olhando para nós não somos nada. Josué e Calebe, nosso pão, vamos engolir essa cambada. E em 7º lugar, para vencer os desafios do leão, do urso e do gigante, é o texto que eu li. O Senhor me livrou do leão e do urso, Ele me livrará desse filisteu. Dependência de Deus. Não importa qual é o desafio e não importa qual é o seu preparo, aprenda a depender de Deus. Você não está sozinho nesse desafio. Você não está enfrentando essa luta sozinho. Há um Deus acima de tudo, de todos, cheio de glória, de poder, invencível. Nunca perdeu uma batalha. Creia que Deus está com você. Irmãos, preste atenção a uma coisa muito interessante. Quando Davi está dizendo, o Senhor me livrou do leão e do urso, Ele me livrará desse filisteu, não tem na narrativa bíblica nenhuma ação sobrenatural de Deus para Davi vencer. O que tem na narrativa é que Davi fere o leão por trás e depois pega na barba do leão e crava no coração dele. O que a Bíblia tem é de que Davi girou a funda, a pedra saiu, bateu na testa do gigante, ele caiu desacordado e Davi vem e corta a cabeça dele. Não mostra nenhuma ação sobrenatural nisso. Você quer ver um outro camarada que estava com medo e teve grandes vitórias? Josué. No capítulo 1, versículo 5 de Josué, está escrito assim, Deus falando para Josué:
nenhum te susterá diante de ti. Como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo todos os dias da tua vida. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí você vê uma ação sobrenatural de Deus com Jericó. Toca a trombeta e os muros caem com o barulho do som. Agora, Josué venceu mais de 31 reis na guerra. E não tem nenhum registro de sobrenatural. O que a Bíblia está ensinando para mim e para você? O que a Bíblia está ensinando para mim e para você é que você não precisa ver, você tem que crer. Você não tem que entender como é que Deus opera e nem ver como é que Deus opera. Você tem que crer que Deus está com você. Olha quando Davi vai enfrentar Golias, o que ele está falando no versículo 45? Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça e vou dar o arraial dos filisteus, as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra de saber que há Deus em Israel, e que ele não dá vitória nem com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Davi não viu Deus agir no sobrenatural, mas Deus estava lá. Deus estava lá. Deus está aí nesse desafio. Deus está aí, mesmo que você não veja e não entenda. Deus age no sobrenatural. Aprenda a depender de Deus. Aleluia! Agora a minha conclusão é essa. Eu vou concluir. Não é muito eu falar que resolve. E também essa é a quarta. E a minha idade já não permite tanto. A minha conclusão. Pastor, enfrentar leão, urso e gigante não é perigoso? Não corre risco? E por que Deus permite? Você tem que aprender isso aqui. As experiências advindas de lutas e adversidade nos fazem crescer. Deus conhece o ser que Ele fez depois da queda. E Deus sabe que a matéria mais difícil da escola da vida chama-se adversidade e tribulação, mas é a única que nos faz crescer e amadurecer. Por isso que Deus permite desafios de leão, urso e gigante. Segundo, olha como Deus trabalha. Deus vai trabalhando em etapas. Primeiro ele vence o leão e o urso. E depois ele vence o gigante. O leão e o urso têm força e poder, mas são animais, agem por instinto. Golias tem força e poder e age com inteligência. É um outro nível. Olha como é que Deus vai preparando. Como Davi venceu um desafio de algo maior do que ele, então, Deus vai preparando ele para um desafio. Preste atenção a isso que é profético. Deus vai treinando Davi para ele enfrentar o maior desafio da sua vida, que vai ser um divisor de águas da sua história. Davi vencendo o leão não foi divisor de águas da história dele. Davi vencendo o desafio do urso não foi divisor de águas da história dele. Mas Davi vencendo Golias foi o divisor de águas da sua história. A história de Davi é antes e depois de Golias. Porque quando ele vence Golias, ele recebe riqueza, a filha do rei, e notoriedade. Ele não recebeu riqueza nem notoriedade porque matou o leão e o urso. Foi coisas individuais. Foi coisas mais ocultas e particulares. A coisa do Golias já foi uma coisa exposta. Então, eu quero profetizar aqui, dizendo duas coisas. Para alguém que possa estar dizendo, pastor, eu estou enfrentando o maior desafio da minha história. Maravilha! Esse desafio vai ser um divisor de águas da história da sua vida. Esse aí é o maior?
Pastor, eu tenho enfrentado desafios, então quero te preparar para dizer que vem um pior. Ou melhor, um maior. Porque Deus está te treinando. Se esse aí que você está enfrentando não é maior, esse é mais um desafio. É difícil. Porque vencer leão e urso não é fácil. É difícil, mas é mais um. Ok, então você está sendo treinado. Agora, se você está dizendo, pastor, esse é o maior desafio da história da minha vida, então te prepara, é profético. Vai ser um divisor de águas da tua história. Você vai ser antes e depois desse desafio, se é que você está enfrentando o mais severo e grave desafio da sua história. E se não é o mais severo e o mais grave, mais um desafio difícil, então Deus está te treinando para chegar a que vai ser o ápice da tua história e vai ser um divisor de águas. Não tenha medo, Deus está te treinando para uma coisa maior. Para que você não jogue fora a bênção de Deus, para que você não seja dominado pela soberba, para que você não pense que você é o cara, mas para que você sempre dependa da potentíssima mão de Deus. A última coisa para encerrar minha palavra é qual é a voz que você está disposto a acreditar. Preste atenção. A voz de Golias neutralizou os campeões de Israel. Neutralizou a habilidade deles, a fé deles. Olha que coisa terrível. A voz de Golias neutralizou os campeões de Israel. Neutralizou fé. Neutralizou habilidade, neutralizou coragem. Porque Davi estava vendo e ouvindo a mesma coisa que eles viram e ouviram. Agora, tem um dado que é interessante. Eu creio que isso estava na mente de Davi. É que pouco tempo atrás, Israel tinha derrotado os filisteus. E de forma espetacular, incrível. No capítulo 13 e 14 de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5, quando os filisteus se levantam de outra vez contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército incontável como a areia do mar. Olha como é que eles vieram. E por incrível que pareça, um homem é levantado, Jonatas, para ser o divisor de águas. Olha que coisa incrível. Eu acredito que isso estava na mente de Davi, mas não estava na mente dos soldados. Espera aí, Deus já derrotou esse exército, porque foi Jonatas, o grande causador da derrota. E Jonatas vai falar uma coisa, e aí é que você tem que saber qual é a voz que você quer ouvir. A voz de Deus ou a voz dos desafios? Bem, se você der importância à voz do desafio, seja leão, urso ou gigante, eles serão destruidores para você. Mas se você quer ouvir a voz de Deus, leão, urso e gigante vão cair diante de você. Jonatas fala uma coisa linda no capítulo 14, versículo 6, que deve ser algo que tenha no nosso coração. Jonatas vai dizer assim: o Senhor pelejará por nós. Olha o que Jonatas está falando. O Senhor pelejará por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. O Senhor pelejará por nós, porque para com o Senhor não há nenhum impedimento de livrar com poucos ou com muitos. Não importa se você é pouco, os desafios são muitos, você vence. Não importa a grandeza e o tamanho do desafio, se tem muita gente ao teu lado ou se não tem ninguém ao teu lado. Você com Deus é maioria sempre. Anota aí, você com Deus é maioria sempre. Davi com Deus vence leão, Davi com Deus vence urso, Davi com Deus vence Golias. E um exército inteiro de campeões treme
diante da voz do desafio. Qual é a voz que você quer acreditar? O Espírito Santo está falando aqui nessa noite. Ei, você quer acreditar na voz de Deus ou na voz dos desafios? Faça a sua escolha, porque para Deus não há nenhum impedimento se você vai vencer com poucos ou vai vencer com muitos, porque Ele é o Senhor da vitória. Receba essa palavra em nome de Jesus e vença os desafios, seja do leão, seja do urso ou seja de Golias. Deus está com você. A igreja de pé, por favor.